regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, surgiram os conselhos tutelares. Com a função de fazer valer o Estatuto, os conselhos são órgãos municipais autônomos que têm como representantes conselheiros eleitos pela comunidade. Até a criação do Estatuto, as crianças estavam sob a tutela do Estado na qualidade de incapazes. Hoje, meninos e meninas são considerados cidadãos em desenvolvimento que devem ser ouvidos e respeitados. E é quando o abuso contra esses direitos acontece que o Conselho Tutelar deve ser acionado. Hoje nós vamos conversar sobre Conselho Tutelar e Abuso Infantil com Edmilson Ventura, conselheiro tutelar da Zona Sul do Rio de Janeiro. Edmilson, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, primeiro para a gente entender, eu quando fui fazer a pesquisa para esse programa, passei a compreender um pouco melhor como é que se torna um conselheiro tutelar. Como é que é esse processo de eleição, mais concurso público e o que te deu vontade de se tornar um conselheiro? Por que você se encaminhou para esse? Veja, eu já trabalhava com criança e adolescente, trabalhava na região do Leblon, da Cruzada, e aí não entendia bem o que era o Conselho Tutelar. E aí, em 95, uma amiga nossa, ela foi candidata. E aí que eu fui entender um pouco o que era aquilo. Em 2005, melhor dizendo, 2005. E aí, em 2008, eu me candidatei, só que eu não imaginava, mesmo fazendo uma pesquisa e tentando conhecer o que era aquilo, o que significava o Conselho Tutelar, eu não tinha a real ideia da dimensão do que era o Conselho Tutelar. É um processo cansativo, tortuoso, democrático, justo, mas muito difícil. E esse conselho realmente debate questões, quando chega o caso de uma criança em especial no conselho, isso é debatido entre os conselheiros, as decisões nunca são arbitrárias não, são colegiadas, né? Uhum. A demanda é muito grande. Só para você ter ideia, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele recomenda que a cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar. Só na Zona Sul somos 900 mil habitantes, só existe um conselho tutelar. Existem 6 delegacias, 3 batalhões, 4 inspetorias da Guarda Municipal, 4 hospitais, 5 UPAs, 3 postos de saúde e somente um conselho tutelar. E que falta faz isso? É uma demanda muito grande, porque você não consegue dar a qualidade necessária ao atendimento, né, ao acompanhamento. O conselho é dotado de sacerdotes, que são... O sacerdócio é quem está ali atuando. Você tem 5 conselheiros e uma equipe técnica multidisciplinar, assistentes sociais e psicólogos, e uma demanda cavalar. A gente acredita que com a terceirização, acho que a população está passando por uma onda onde você terceiriza as suas responsabilidades. Então você, além disso, você tem as escolas que meio não sabem de que forma vão estar atuando com aquele adolescente, mediando os conflitos que são permanentes entre a família, entre os próprios adolescentes. Enfim, na verdade, eu acho que a gente está passando por um período muito longo de transição, onde a sociedade não sabe o que fazer, perdeu a mão, vamos dizer assim. A inversão de valores hoje, ela nos remete a tudo isso que a gente está vendo. Violência, reprodução de violência que gera violação, que gera violência e mais violência, enfim. É um ciclo vicioso, de fato, né? Vicioso. E você está falando constantemente de demandas. Que demanda é essa que se coloca à mesa desse conselho para debate? Pois é, a gente recebe... A nossa demanda ela é muito extensa. Os órgãos, os profissionais acham que tudo que envolva criança e adolescente necessariamente vai para o Conselho Tutelar. Quando eu falei para você de 6 delegacias, você imagina que dentro de uma delegacia aconteça tudo. Então lá o profissional, ele imagina que o que ocorra com criança e adolescente necessariamente é o Conselho Tutelar e não é. 6 delegacias. Você tem os CREAS, Centros de Referência Especializado da Assistência Social. Você tem os CRAS, Centros
centros de referência da assistência social. Tem os postos de saúde, você tem as maternidades, você tem os hospitais, você tem as UPAs. Então, tudo que aconteça com criança, adolescente, ali, aquele profissional, ele visualizando, por exemplo, que haja a violação do direito, ele aciona o conselho e nem sempre isso é correto. Só que isso nos remete a muitas demandas, né? Além, é claro, do Disque isso, né? 100. O Disque 100, ele... Que é um número local aqui do Rio de Janeiro, ou não? É nacional. Nacional. Então... Qual é o nome do serviço? É da Secretaria, não. É da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. 100. E aí as pessoas denunciam. E são milhares de denúncias. Todas elas são apuradas. Bom, aí eu te pergunto o seguinte, quando eu digo uma demanda que se coloca à mesa de vocês, eu diria uma ocorrência em especial que você veja se repetir constantemente, ou seja, indiretamente eu estou te perguntando, qual é o maior abuso que a criança carioca sofre hoje? Olha, eu poderia te dizer, sem sombra de dúvidas, que é essa violação de direito, maus tratos. Maus tratos. Em casa ou na rua? Ou em casa seguido da rua, né? Na verdade, quando o caso chega no Conselho Tutelar, já faltou, a família já falhou, né? A criança normal, natural, ela está em casa ou na escola, está lá vivendo a vida dela. Quando o caso ele chega ao Conselho, já houve uma falha, uma cisão, alguma coisa com a família, naturalmente. E aí é um efeito cascata. Agora, Edmilson, você está falando de uma demanda enorme, exacerbada, além da capacidade do Conselho, enquanto tamanho do Conselho no Rio de Janeiro especificamente, já que a gente está citando esse exemplo. E isso também é visto nas ruas. Alguns anos atrás eu fui fazer um programa na rua com as pessoas perguntando se conheciam o Conselho Tutelar. E a pergunta que vinha em mente para a maior parte dessas pessoas era: o Conselho Tutelar existe? Porque eu acabei de ver uma criança na rua e ela não tem nenhum atendimento do Conselho Tutelar. O que adianta eu ligar para o Conselho Tutelar? Isso que você está me trazendo já é uma resposta a isso, ou seja, o Conselho não tem como atender essa demanda. Agora, que caminhos traçar numa cidade como o Rio de Janeiro, com essa solicitação de fato, né, essa demanda para o atendimento dessas crianças, ou seja, principalmente a criança que está na rua e que não tem um abrigo que de fato seja eficiente, enfim, como é que se desata esse nó? Veja só, você falou da criança na rua e do abrigo, você falou de consequência. Ninguém pergunta cadê o pai, cadê a mãe, cadê o responsável. Na verdade, o que é a mesma... A polícia, será que a polícia ela pode impedir um ilícito, um assalto ou uma violência? Você tosar talvez a árvore pela copa, né? Exatamente. Não é pensar na raiz ali do problema. Quando a gente fala de Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é um órgão muito jovem. Ele tem apenas 22 anos. E ele veio de luta de muitos profissionais, de muitas instituições. O Conselho Tutelar ele nasceu de muita luta. Ele foi incluído na Constituição de 88, em 90 foi criado o Estatuto e no Rio de Janeiro só foi implementado em 95, 96. Você veja o tempo. O que a gente precisa mudar é o conceito cultural. Primeiro, o Conselho Tutelar ele não existe para resolver problemas da sociedade como um todo. Ele é um órgão garantidor de direitos de criança e adolescente. Aquele que está em casa, aquele que está na escola e aquele que está na rua. Aquele que está na rua, ele talvez seja o que visualmente você está vendo ali, né? Que expõe e é o que mais incomoda. É a ferida aberta, né? É o que mais incomoda a sociedade. É exatamente a ferida aberta. É ótimo que a gente não tenha que se acostumar, achar que aquilo faça parte de um cenário. Lugar de criança em casa e na escola. Saudável, normal. Quando existe essa criança na rua, ela não nasce da rua, ela está na rua. E aí é muito fácil, essa mesma sociedade, dizer o seguinte: não tem um abrigo? Quem disse que ela tem que ir para um abrigo? Onde está a família?
Mas a discussão também que se traça, logicamente, a gente tem inclusive uma discussão aqui no programa mesmo sobre o acolhimento e a reestruturação familiar. Essa criança, ela sai de um lar desarticulado, de um lar que as gerações vêm trazendo a violência, né? Que os pais sofreram a violência, isso vai se reproduzindo, né? Então, por onde começar? Como eu te perguntei antes, como se desata esse nó, que se a criança volta para casa, para o mesmo ambiente violento, para o mesmo ambiente sem um recurso para alimentação, por exemplo, de onde se desata esse nó que nem o abrigo funciona, nem a volta para casa funciona e a rua com certeza não é o melhor lugar? Olha, primeiro que não existe uma fórmula definida, não existe uma receita de bolo. O que existe você fez uma pergunta e eu te respondo a parte que dá mais trabalho. Qual é a parte que dá mais trabalho? É você exercitar diariamente de não julgar nem condenar e fazer valer a lei. Só que lei, a gente está falando de gente, né? A criança tem prioridade absoluta e é em cima disso que a gente trabalha, a prioridade absoluta. Você falou da família desestruturada, então efetivamente o que o Conselho trabalha? Qual é o conceito principal? É zelar pelas garantias de direito dessa criança, desse adolescente, coisa que naturalmente quem faria seria a família extensa, mas é dever de todos, diz a lei, da sociedade, do Estado e principalmente da família. Mas quando você fala de uma família desestruturada, você fala da reprodução da violência. E nós tentamos trabalhar não só com a consequência, que é o resultado, né? É a criança violada no seu direito, essa criança na rua, mas trabalhar na mediação. Então são várias frentes que você trabalha. Primeiro, quando você chega numa família e aí você encontra ali a desestruturação e aquele ciclo natural. E aí eu vou te pedir para não seguir, porque eu quero aprofundar um pouquinho mais. Como é que o Conselho Tutelar age nas residências e com as famílias, enfim, como é que funciona essa atuação do Conselho para embasar essa família para que ela possa, de fato, se estruturar, na verdade, não é nem se reestruturar, né? Então, um trabalho que eu acredito que deva ser árduo e deve ter várias questões para serem colocadas. Eu vou interromper você rapidinho e a gente faz um rápido intervalo, mas volta já falando sobre a atuação dos conselhos tutelares nas residências das crianças que estão na rua. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o Conselho Tutelar e Abuso Infantil com Edmilson Ventura, conselheiro tutelar da Zona Sul do Rio de Janeiro. Edmilson, eu te interrompi no finalzinho do bloco anterior, quando você começou a falar desse trabalho de retomar a família dessa criança que muitas vezes está na rua, que para a sociedade é bem mais prático, simplesmente tire-a da rua, não importa para onde ela vai. A gente está tratando de abuso infantil e acredito que o abuso infantil vai muito além do abuso sexual. Esse abuso até social que essa criança recebe, ele é muito mais agressivo às vezes do que... A violação dos direitos dela de forma... Básicos, né? Uhum. E como é que o Conselho Tutelar trabalha nessa reintegração familiar ou nessa integração familiar? Na verdade, é um trabalho em rede. O que a gente busca é, primeiro, entender as razões que levam aquela família, enfim, aquela série de violações. E, na verdade, o que a gente sempre observa é que esses genitores, eles estão só reproduzindo a violação que eles sofreram. E tem muitos casos, para a gente estar ilustrando, mas tem um especial que me lembra muito, um adolescente, que ele ia no conselho diariamente para pedir para ser acolhido. Então, mandava ele para o abrigo, ele ia para o abrigo, tomava banho, almoçava, dormia e no dia seguinte ia para a rua. Bom, primeiro, o abrigo, ele é medida excepcional e transitória. Nós detestamos o abrigo. Não é uma residência ele não nova, deveria né? existir. Uhum. Segundo, você precisa exercitar uma maneira de você não julgar, condenar aquele adolescente. Então, volta a fita e ouça a história dele. E aí foi o que eu fiz. Porque eu falei, eu te conheço há tanto tempo, deixa eu conhecer um pouquinho a sua história. Porque ele era de uma outra área, então o conselheiro
que o acompanhava era um outro conselheiro, eu não conhecia a história dele. E aí ele me contou que ele morava com a mãe e o marido da mãe, né, o padrasto dele, que eram usuários de drogas. E aí usavam muita droga, e aí o traficante foi cobrar. E matou a família, poupando a vida daquele adolescente. Dizendo o seguinte, que ele fosse embora e não voltasse nunca mais, senão ele iria morrer. Ele disse para mim, eu sinto dor de dente, não tem ninguém para me dar um remédio. Eu sinto frio, eu tenho que estar buscando os buracos, os lugares, eu preciso pedir, se não me dão, eu roubo, eu preciso brigar para não apanhar e por aí vai. Então, ele é usuário de droga. Ele diz o seguinte, para suportar tudo isso, só usando droga. E aí você meio que entende. E os mecanismos que a gente utiliza, na verdade, a gente busca. Os profissionais dos CREAs, dos CRAs, essa equipe multidisciplinar é incrível. Somado aos conselheiros, a gente atua na família, só que não existe mágica. Você tem famílias acolhedoras, que é uma saída aos abrigos. Existem muitos profissionais tentando secar gelo. O que a gente precisa é de políticas sérias, claras. O que você precisa de gestão em cima dessas políticas, onde o foco seja o ser humano. E não políticas higienistas, asepsia social. O que a gente está falando é do futuro. Quando você vê essas crianças, esses adolescentes, você está falando do futuro. Se é que você pode pensar em futuro em adolescentes usando crack, usando todas essas porcarias que existem por aí e efetivamente, o que é que nós estamos fazendo? E onde é que entra a assistência social e as organizações não governamentais nesse apoio ao Conselho Tutelar? Na rede de proteção. Essa rede, nós trabalhamos em rede, ninguém faz nada sozinho. É o hospital que recebe essa criança ou esse adolescente, e aí a gente está falando de todo e qualquer tipo de criança, adolescente. Quando a gente foca na criança ou no adolescente em situação de rua, você está esquecendo da criança, do adolescente classe média, que sofre abuso, sofre todo e qualquer tipo de violação. A violação está permeada na nossa genética. Um país que exercitou a escravidão dos negros, dos índios, não pode, de uma hora para outra, achar que, não, a nossa população, a nossa cultura é uma cultura agressiva. Observa que nós temos focado nesses segmentos instituições para cuidar, quando, na verdade, a gente precisa mudar a concepção cultural. E isso não é na canetada nem no dia para a noite. Quem são os segmentos da sociedade mais violados? Crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Isso está permeado, está entranhado em cada um de nós. É muito já aceitado, né? Aceito pela sociedade que a criança esteja na rua ou que o idoso seja maltratado. Você muda conceitos, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança deixa de ser propriedade dos pais e passa a ser cidadão, sujeito de direito. Só que tem 22 anos, tá, o Estatuto está pronto, e aí esse exercício? Nesses 22 anos, será que as mesmas crianças que frequentam a escola conhecem o Estatuto ou vê o conselheiro como um agente democrático, garantidor do direito deles? E aí eu te pergunto, até na história mais recente, né, com a criação dos programas de assistência social do governo federal, dos estados e até mesmo de alguns municípios, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Escola, a realidade já mudou alguma coisa? O fato das mães poderem estar mais presentes, isso muda alguma coisa? Isso leva mais tempo para aparecer? Nós avançamos muito. O país, ele avançou muito em muitas questões.
Só que você não vai, em 500 anos de história, não vai ser em 10, em 15, em 20 anos que você vai mudar toda uma concepção de 500 anos. A primeira mudança ela precisa se dar de forma cultural, de entendimento. Você sabe que muitas escolas, muitas pessoas pensam que o conselheiro tutelar ele é um policial, veja, um policial para coibir excessos de criança e adolescente. Quando, na verdade, não é nada disso. Nós funcionamos, digamos, como um anjo da guarda, porque eu sou um garantidor do direito deles. Um entendedor do direito e todo mundo, né? toda a sociedade. A lei é muito clara. Criança tem prioridade absoluta. Só que, sim, esqueceram de avisar isso para as pessoas. E na prática, qual é a parte que cabe à sociedade, além de sair dessa esfera do preconceito e do querer tirar aquele adolescente, aquela criança das ruas? Qual é a participação da sociedade nisso? O que você sugere, então? Qual é a orientação que o Conselho daria para um cidadão que não quer agir de uma forma preconceituosa, quer ver a situação melhorar, quer atuar nesse sentido? Primeira coisa, ele tem que parar de se achar juiz e Deus. Não julgue. Segundo, parar de dar esmolas. A esmola é um benefício nefasto a qualquer criança e adolescente. Terceiro, existem milhares de formas de todos os cidadãos poderem contribuir. Eu acho que o primeiro deles é entender dentro da casa dele, olhar no espelho e tentar ver aonde é que ele viola o direito. Na verdade, ele pode ser por razões religiosas, ele querendo estar numa boa com Deus, dar a esmola ou dar uma quentinha, e ele ser, dentro de casa, um violador do próprio filho, do próprio... Porque essa boa ação faz a pessoa se sentir muito bem, né? Mas não resolve o problema. Essa história de boa ação, isso é muito bacana para inglês ver. Sabe, a partir do momento em que cada um de nós tentar ver onde é que está a violência, onde é que está a maldade, onde é que ele exercita essa violação contra a criança e adolescente. Ou ele acha que dando a quentinha ou dando a esmola, ele está cumprindo a parte dele com Deus, ou seja lá o que for. Eu acho que esse é o primeiro passo. E os outros a gente está buscando o entendimento, uma construção, porque não existe fórmula definida. Não existe receita. O que existe é o empenho das pessoas, é o empenho dos profissionais a cada entrave, ou a cada dificuldade. Vencer os desafios que estão surgindo, né? E vamos repetir então também o telefone que você deu, o 100, que Olha, é o do... o Disque 100, ele é um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde as pessoas podem estar fazendo a sua denúncia de violação de direitos de criança, adolescente e do idoso. Tem o Disque Denúncia 2253-1177 e o Conselho Tutelar específico, o nosso da Zona Sul, é o 2551-5143 e 2554-8295. Bom, eu vou sugerir que entrem no site da Prefeitura do Rio, que com certeza vão localizar esse telefone. Ou você pode repetir devagarzinho para a gente colocar no nosso... 2551-5143, 2554-8295. ctzonasul@bol.com.br. E nós temos um blog muito interessante que foi feito por adolescentes atendidos no Conselho. É conselhosirrealidade.blogspot.com. conselhosirrealidade.blogspot.com. conselhosirrealidades.blogspot.com. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Edmilson. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho do Conselho Tutelar. E você também pode colaborar para que o Conselho Tutelar do seu município garanta os direitos das crianças e dos adolescentes. Se você assistir a algum abuso dos direitos das crianças, entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!